Começando mais um vídeo aqui e hoje nós vamos falar sobre a cronologia bíblica. Já tem um vídeo aqui onde a gente passou um panorama geral ali, meio que até cronológico, sobre os acontecimentos, os livros, como que eles se encontram e tudo mais. Então não vai ser sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. A gente vai falar nesse vídeo sobre as bíblias em ordem cronológica. Quais são? E principalmente qual eu utilizo. Depois que eu descobri que existiam bíblias assim, foi na minha adolescência, eu sempre fiquei com isso na cabeça. Eu sou uma pessoa bem cronológica, eu gosto de linhas do tempo, eu gosto de entender o começo, meio e fim das coisas. E querendo ou não, a maneira como a Bíblia foi dividida, os livros que estão ali dentro do cânon tradicional, não vem com um formato cronológico. Então os livros, eles tentaram fazer de uma forma que eles se encaixem cronologicamente, que eles tenham o mesmo assunto e que faça parte ali mais ou menos do mesmo período. Porém, contudo, entretanto, não é uma ordem exata de linha do tempo por acontecimentos e tudo mais. Principalmente porque o cânon tradicional, ele vai separar os livros de acordo com os livros, né? Então não vai fragmentar um livro para que algum tipo de cronologia seja montado. Porém, contudo, entretanto, alguns autores, de uma maneira muito bonita e muito responsável, se juntaram para fazer uma ordem cronológica da Bíblia por acontecimentos e não necessariamente dividindo os livros da maneira como nós conhecemos. E hoje eu vou te mostrar como essa Bíblia funciona. Eu conheci, como eu falei, essa possibilidade de Bíblia na minha adolescência. Uma menina falou para mim na igreja, eu nem tinha muito contato com ela, mas ela foi visitar a nossa igreja uma vez e aí ela mencionou que tinha lido a Bíblia em ordem cronológica. E aí eu falei, nossa, que legal! E fiquei com isso na cabeça. Anos depois, eu me mudei para Brasília e assim que eu conheci o Lion, eu contei para ele, né? Não sei como que surgiu esse assunto. Tava se conhecendo e a gente falava sobre qualquer coisa. E aí eu falei para ele, né? Eu falei, nossa, eu sempre quis conhecer uma Bíblia que é em ordem cronológica e tudo mais. Eu nem sabia que existiam vários tipos. Ele só foi numa livraria cristã e comprou uma Bíblia em ordem cronológica para mim. E foi essa aqui. Na verdade, foi outra, né? Foi a verde. Essa é a minha segunda. Ele me deu a minha verde primeira, que tá bem ali na estante toda surrada. Eu ganhei em 2015. Nós nos casamos em 2016, um ano depois. E nunca mais eu consegui ler a Bíblia de outra maneira. Nunca mais eu consegui me desfazer dessa daqui. A forma como ela me situa das situações, dos acontecimentos, da história, não só da história bíblica, mas da história como um todo, porque ela é separada por anos. Antes de Cristo, depois de Cristo, então isso me situa de uma forma muito legal. Então, por mais que não seja uma Bíblia tradicional, que você consegue sem a devida prática e o tempo de leitura, né, para conhecê-la e tudo mais, você talvez não consiga acompanhar um sermão, por exemplo, uma ministração, uma pregação, porque o ministro vai pedir uma referência e até você encontrar é um pouco mais difícil nela, justamente porque ela é toda diferente. Mas como já fazem 10 anos que eu tô usando essa mesma Bíblia, inclusive é a Bíblia que a gente utiliza no clube para fazer a nossa leitura, para mim já ficou bem natural. Mas antes de falar dessa aqui em si, que vai ser o tema desse vídeo especificamente, é a que eu tenho mais propriedade, é a cronologia que eu mais conheço. Eu quero trazer para vocês que não existe só essa cronologia aqui, tá? Essa daqui é uma cronologia por acontecimentos. E ela é diferente de várias outras, na verdade de todas as outras que eu já vi, de outras editoras, de outros exemplares, que foram formulados, obviamente, por outros autores. Então, os autores que fizeram essa daqui são diferentes dos que fizeram as outras que temos por aí. Tem uma Bíblia integrada, se eu não me engano, da Thomas Nelson, que eu também já vi e ela é diferente. E essa daqui eu ganhei da Fer e do Ailon, que são nossos amigos, discipuladores, pastores. E assim, como eu fiquei feliz de receber esse presente. Mas essa cronologia, ela é bem diferente e a proposta dessa Bíblia também é diferente. A proposta dessa Bíblia é uma Bíblia de estudo em ordem cronológica. Ela é da CPAD, então é uma Bíblia que foi formulada pela Assembleia, né? Pela Assembleia de Deus. Então, a ordem que temos aqui é diferente, só que essa Bíblia, ela é muito rica. Ela tem muito estudo, tem mapa, tem foto, tem várias imagens, tem
muito, muito, muito conteúdo. Tanto que, sim, ela é gigantesca justamente por isso, porque a maioria das páginas é isso aqui de leitura bíblica e o restante da página é de estudo. Então, por isso que ela precisa ser grande. E no começo, ela tem toda uma explicação de como que funciona essa cronologia e tudo mais. Ela é bem diferente dessa aqui, mas ela não deixa de ser uma Bíblia maravilhosa para você consultar, para você usar. Então, assim, recomendo, caso você se interesse pelo assunto, vale a pena. E as outras Bíblias em ordem cronológica que eu já vi, elas seguem um padrão parecido, não necessariamente de estudo, mas de cronologia, de ordem. Uma outra coisa também que é importante falar sobre ordem cronológica. Vários aplicativos, cronogramas de leitura que tem disponível no Google, vocês vão achar, né? Se você colocar no Google leitura da Bíblia em ordem cronológica, aí vai ter vários índices lá que vão separar essa leitura por capítulos bíblicos, né? Então você vai ler ali até o capítulo 12, mais ou menos, de Gênesis para começar, e depois você vai ler o livro de Jó, e depois você volta para Gênesis, mas são leituras que elas não são 100% fragmentadas, elas não são leituras por acontecimentos necessariamente, ela não vai traçar um fio da meada 100% ali, para te ajudar a entender e caminhar junto com a leitura. Diferente dessa aqui. Por que eu sou tão apegada e por que eu gosto tanto dessa Bíblia? Quando eu falo que eu não leio outra, é porque assim, essa daqui é a minha Bíblia mesmo. É a Bíblia que eu uso para minha leitura pessoal da minha vida. E quando eu vou para a igreja é ela que eu levo e quando... Eu não sou de usar várias Bíblias, tá? Eu sou de me apegar. Inclusive, para eu trocar a verdinha por essa, que é a mesma, com um parto, que eu não gosto de Bíblia nova. Eu gosto das minhas velhas. Mas aquela lá tava pedindo socorro, então eu precisei trocar. É a Bíblia que eu recomendo, é a Bíblia que eu falo para todo mundo ter, para todo mundo comprar, para todo mundo ler pelo menos uma vez, nessa ordem aqui, porque faz muita diferença, muita mesmo. E beleza, então... Para falar um pouquinho sobre ela em si. Esse vídeo vai ser tipo um review dessa Bíblia, basicamente. Mas é uma Bíblia, ela vem na tradução NVI. Eu acho que eu já até tinha falado sobre isso aqui. Nós falamos sobre as versões, traduções de Bíblias em um dos vídeos que já passou, se você ainda não viu. Ela é da editora Vida e tem que ser essa daqui. Tem que ser a da editora Vida, versão NVI, não tem outra versão. E ela tem várias cores, tá? Tem a verde, tem essa, tem a vermelha, tem uma edição luxo mais bonita, tem uma toda preta. Tem várias e elas não são muito fáceis de encontrar por aí, principalmente em loja física, eu sempre acho em livraria virtual. E elas também não são muito baratas. Se eu não me engano, é em torno de 120, 130 reais. Elas não são muito baratinhas. Mas assim, eu não deixo de recomendar e eu não deixo de usar. Quando eu li a Bíblia em ordem cronológica pela primeira vez, foi nela e foi como eu me apaixonei, porque a forma como ela é fragmentada nos aproxima muito mais de uma linha que faz sentido em acontecimentos do que essas outras. Que elas são fragmentadas, mas elas não são tão fragmentadas quanto essa. Essa daqui nos coloca exatamente dentro de uma linha do tempo. Outra coisa importante, essa daqui nos coloca dentro de uma linha do tempo baseado no estudo e na profundidade, na responsabilidade dos dois autores que fizeram esse compilado. Não significa que exista um consenso, todo mundo dentro do estudo bíblico vai basear e ponderar que de fato essa daqui é a cronologia correta. Não, é uma das possibilidades. Por isso que eu falei para vocês que existem outras, tá? Então é importante você também ter isso em mente. Uma coisa que eu aprendi, tanto na teologia, quanto no estudo bíblico, quanto na leitura bíblica, é que uma coisa é você saber interpretar com responsabilidade, biblicamente, entendendo a verdade. Outra coisa é você entender que vão existir divergências de pensamento dentro daquilo que não é fundamental. Então, por exemplo, se Mateus 7 veio antes de Lucas 5, ou vice-versa, estou dando um exemplo aleatório, tá? Se veio antes ou se veio depois, isso é uma coisa, assim, irrelevante para a história. O importante é que a história continue ali, entendeu? Então, assim, tem algumas pessoas que não concordam, né? Tem alguns estudiosos que não vão concordar com essa abordagem cronológica, mas é a abordagem cronológica que de todas que eu já conheci, que fez mais sentido para mim. Então, eu baseio o meu entendimento cronológico dentro desse entendimento. Quando tem algum tipo de dúvida, de questionamento, de controvérsia, tipo assim, será que foi nesse período mesmo? Será que aconteceu assim mesmo? Quando tem algum tipo de dúvida, aí eu vou atrás
dos teólogos, dos pregadores, dos estudiosos, que eu confio, que eu entendo, que faz parte ali do mesmo entendimento que eu tenho, para entender o que eles pensam sobre esse assunto. E aí eu pondero, né? Será que eu mudo de ideia? Será que não? Não é que o que está aqui você vai levar à risca a ordem e a forma como está aqui, né? Tipo, o Salmo 78 tá ali no meio do início do cativeiro. Mas tem gente que acha que vai estar em outro lugar. Então, assim, não tem como a gente saber, entendeu? Mas aqui ele tá no meio do cativeiro, né? No início do cativeiro. E tá mesmo, que eu li essa semana. Mas vocês entendem o que eu quero dizer? É como se fosse assim. Você vai ter... Isso não significa que você vai bater o martelo e vai acreditar piamente na ordem que tá aqui. Mas é um ponto de partida que vai te fazer entender melhor toda essa história e vai te transportar para dentro dela de uma maneira que você nunca vivenciou. Isso eu posso te garantir. Todo mundo que participou do clube, todo mundo que fez a leitura em ordem cronológica, por esse método, por essa Bíblia, por esse tipo de abordagem, sempre fala para mim: Letícia, nunca mais eu entendi a Bíblia da mesma maneira, eu nunca mais enxerguei a história da mesma maneira. Agora as coisas parecem que fazem mais sentido. Então, vale muito a pena essa leitura aqui. Quem são, então, os dois estudiosos que fizeram esse compilado? A Bíblia ela vem com uma apresentação, ela fala sobre toda essa ordem, tudo isso que eu expliquei para vocês, mas os dois acadêmicos, estudiosos que compilaram a Bíblia dessa forma são Edward Reese, não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas em 1977 ele fez a primeira publicação de uma ordem bíblica cronológica por acontecimentos. E alguns anos depois, Frank Claassen desenvolveu um outro sistema que é similar ao de Reese, e acabou que a editora juntou essas duas cronologias dentro ali de datações próximas. Em toda essa Bíblia, vocês vão ver que sempre tem duas datações. Tem uma que é com R e tem uma que é com K. Isso significa que essa daqui foi a de Reese e essa daqui foi de Claassen. Qual dos dois tá certo? Não tem como saber, né? Que é o que eu disse para vocês. Tem várias formas de se interpretar a cronologia bíblica. Porém, esses dois, por que eles estão juntos? Porque eles fizeram de uma maneira que, diferente de outros estudiosos, fragmenta os textos bíblicos para que o que está escrito ali seja colocado dentro de uma perspectiva temporal e não necessariamente que foi escrito, quando foi escrito, ou por quem foi escrito, ou se faz parte do mesmo livro ou não. Para eu dar um exemplo prático para vocês, qual que é o primeiro versículo bíblico? Gênesis 1:1, né? Se você não sabia, muito prazer. No princípio criou Deus os céus e a terra. Dentro dessa perspectiva aqui, entende-se que o primeiro versículo bíblico não é Gênesis 1:1, dentro de um entendimento cronológico por acontecimento. É claro que Gênesis 1:1 continua sendo o primeiro versículo bíblico, tá? Dentro de um cânon tradicional, dentro de um entendimento bíblico geral e tudo mais. Óbvio que sempre vai ser Gênesis 1:1, ok? Não é isso que eu estou dizendo aqui. Não é para você mudar a sua cabeça. É para você entender o porquê que eles trocaram. O primeiro versículo bíblico, no início de tudo, dentro dessa perspectiva cronológica por acontecimentos, é de João 1:1, que diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus, e era Deus, ele estava com Deus no princípio. Então você entende a dinâmica do rolê dessa Bíblia? Ela traz os textos bíblicos que estão lá no meio, lá perdidos, lá na frente, para dentro de um contexto temporal, cronológico, por acontecimentos. Então, Jesus já estava no princípio antes de qualquer coisa. Por isso, ele é o primeiro versículo. E toda a Bíblia vai seguir esse mesmo padrão, tá? Dentro de um entendimento teológico que essa Bíblia vai abordar, tá? Outro exemplo que é legal dar para vocês também é o exemplo que eu sempre uso muito para explicar como essa Bíblia funciona. Toda a parte dos evangelhos, né, que eles chamam aqui de a vida de nosso Senhor, que vai contar a vida de Jesus, tá? Então, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, vão contar pra gente a história de Jesus. O que é tão legal nessa Bíblia é que quando se tem um mesmo texto, vou abrir aqui logo no comecinho para poder explicar melhor.
Quando se tem um mesmo texto bíblico dos evangelhos que vai tratar sobre o mesmo assunto, esses textos eles vão ser lidos em sequência. Então você não vai ler Mateus todo, Lucas todo, Marcos todo e João todo. Você não vai ler o evangelho completo para depois ir para o próximo, para depois... Não, você vai ler parte por parte de acordo com os acontecimentos. E isso é muito legal, porque você consegue fazer as comparações uma embaixo da outra, porque os 4 evangelistas vão estar falando sobre o mesmo assunto. Isso nos aproxima muito mais do texto, isso nos faz ficar com menos dúvida quando a gente está lendo e a gente fala, nossa, será que esse milagre aqui é o mesmo que eu li lá de Mateus? Aqui você não vai ter essa dúvida, tá? Isso ajuda muito mesmo. Então, vou dar um exemplo. Começa-se com uma introdução, né, na vida de Nosso Senhor aqui nessa Bíblia. E aí aqui ele vai trazer o prefácio dos evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados evangelhos sinóticos, tá? Porque eles são muito semelhantes. Alguns acreditam que Mateus e Lucas se inspiraram no livro de Marcos para escrever os seus próprios evangelhos, para serem ajudados a se lembrar das coisas, né? Então, por isso que eles são muito parecidos. E aí, aqui a gente vai ler um embaixo do outro, ó, Mateus 1:1, Marcos 1:1, Lucas 1, do 1 ao 4. E aí, depois que a gente vai ter o prefácio do Evangelho de João, que é um evangelho diferente, ele não entra dentro dos sinóticos. E aqui em João 1, a gente já vai começar com o versículo 4, porque os primeiros versículos já foram lidos lá no começo das Escrituras. E aí depois já vem com a genealogia, que é só Mateus e Lucas que trazem a genealogia de Jesus, mas você vai ter a genealogia de Mateus, logo depois a genealogia de Lucas, e assim se segue por todos os evangelhos dentro dessa perspectiva e também por toda essa Bíblia, tá? Isso, gente, ajuda muito, muito, muito a gente a entender um pouco melhor, a se situar melhor, a caminhar bem de pertinho com tudo que está acontecendo na leitura. Faz muita diferença, muita mesmo. Outro exemplo que eu gosto de dar, ainda no Novo Testamento, é que logo depois a gente vai ter, depois de ler os evangelhos dessa maneira, a gente vai ter o ministério de Paulo e de Pedro. E aí essa Bíblia ela vai juntar tudo o que aconteceu na vida dos apóstolos na primeira igreja, com todas as cartas, com tudo ali, tudo meio junto e misturado, de acordo com que elas foram sendo escritas, enviadas, de acordo com os acontecimentos de Atos. Então, Atos, ele não é lido tudo de uma vez. Você vai ler fragmentos de Atos no meio das cartas. Então, você está dentro do barco com Paulo, indo para a segunda viagem missionária, e aí no meio do caminho, ele para escrever a carta, uma carta a alguma das igrejas, e aí você vai ler aquela carta naquele momento, e daqui a pouco ele volta para a viagem, mas daqui a pouco ele para escrever outra carta. Então, isso também nos aproxima demais. É como se a gente estivesse junto com ele, caminhando e viajando nas viagens missionárias de Atos, ali junto com Paulo, junto com Pedro, com os primeiros apóstolos. Então, faz muita diferença. E, por fim, um outro exemplo que eu quero dar é o exemplo do reino dividido. A gente sabe que depois que Davi tem a sua queda, né, no seu reinado, Salomão assume. Depois que Salomão assume, Roboão, seu filho, vai assumir também, só que aí tem uma queda no reino, uma quebra no reino de Israel, e aí Israel se fragmenta em 2. Então a gente vai ter o reino de Israel e o reino de Judá. Dentro da era dos reis, a gente vai ter reis que governam ao mesmo tempo em lugares diferentes. A gente vai ter 2 capitais, a gente vai ter 2 reis, a gente vai ter profetas diferentes que vão estar atuando em regiões diferentes da nação de Israel, que está dividida agora entre Israel e Judá. O mais legal de tudo é que essa Bíblia ela traz essa divisão de uma forma muito clara. Então, de um lado da Bíblia, vou mostrar. De um lado da Bíblia, você vai ler tudo que está acontecendo no reino de Israel e do outro lado, tudo que está acontecendo simultaneamente no reino de Judá. Então, por exemplo, nessa página, tem muita coisa acontecendo no reino de Israel, mas não tem nada acontecendo no reino de Judá. Aí aqui na frente, os dois se juntam, tá vendo? E aí assim se segue, ó, por todo o reino dividido. Isso aqui ajuda tanto, porque quando você está lendo o livro dos reis, o livro de crônicas, meio que simultaneamente, é difícil você separar, ai meu Deus, quem é o rei de tal lugar? Ai meu Deus, quem é o rei de tal lugar? E aí a cabeça embanana, sabe? E essa Bíblia nos ajuda a não embananar mais. Basicamente, era isso que eu queria falar para vocês sobre
a importância da gente ler a Bíblia em ordem cronológica pelo menos uma vez na vida, porque isso nos aproxima muito das histórias, do que está acontecendo, de como faz para a gente entender de verdade o que a gente está lendo, sem que seja da maneira tradicional, ali com os livros e tudo mais. Então, vocês entendem o que eu quero dizer quando eu falo que essa Bíblia ela é uma Bíblia em ordem cronológica por acontecimentos? Porque ela não vai se prender a um livro completo. Ela vai se prender ao que aquele texto específico está falando, ao que aquele versículo específico está contextualizando. E aí ele vai dar a posição dele para que esse entendimento seja feito com mais clareza. Eu não recomendo que você faça como eu fiz, né? De trocar a sua leitura tradicional por essa daqui, se você nunca teve um contato grande por bastante tempo com uma Bíblia tradicional. Tá? Eu não recomendo que você faça isso. Por quê, Letícia? Porque, gente, é o que eu falei para vocês. Isso daqui não é uma regra de fé. Essa ordem cronológica, ela não é única. Ela não é sem erros, ela não é sem falhas, ela não é com garantia de que exatamente assim que aconteceu. Não tem como a gente saber, né? Isso daqui é fruto de muito estudo, de muitos anos, desses dois estudiosos que eu citei, dessa editora que se dispôs, que montou essa organização. É fruto disso. Mas, da mesma maneira, existem outras editoras e outros estudiosos que montaram outras possibilidades de cronologia. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, tá? E aí, por que eu falo que eu não recomendo? Porque se você pega uma Bíblia dessa e baseia todo o seu conhecimento bíblico somente nesse tipo de abordagem, vai dar ruim. Entendeu? Pode dar um ruim. Você pode se confundir, você pode defender com unhas e dentes uma coisa que não necessariamente precisa ser defendida dessa forma. Uma coisa é você crer nessa ordem cronológica, entender que você se identificou e tá ótimo a partir do momento que você conhece a ordem tradicional, tá? O cânon bíblico tradicional, que você entende ali o mínimo que toda a classe teológica, toda a classe estudiosa, que todo entendimento bíblico nos sugere, já nos traz. Outra coisa é você se identificar um pouco mais com uma abordagem específica e tá tudo certo, né? Eu me identifico muito com essa abordagem aqui. Porém, isso não exclui a possibilidade de ter algum tipo de argumento que vai trazer um texto que está aqui em um lugar e para outro. E tá tudo bem. Só que você só vai ter esse nível de maturidade, de percepção, de entendimento se você tiver uma base muito boa no básico. Então, por isso que eu não indico que você comece e permaneça e nunca mais troque essa Bíblia. Por mais que essa aqui seja a minha Bíblia hoje, de leitura, e que eu continuo com ela, e que eu entendo melhor as coisas por ela, eu não deixo de consultar e de entender a Bíblia tradicional. E assim, foram mais de 18 anos conhecendo, lendo e estudando o cânon tradicional, o entendimento bíblico mínimo, básico ali, para depois eu entender que essa daqui fazia mais sentido para mim. Indico sim que você tenha essa Bíblia, que você faça pelo menos uma leitura da Bíblia com ela, de preferência com o clube ano que vem, que vai voltar em nome de Jesus. Mas não deixe a sua Bíblia de lado, a sua Bíblia tradicional, o entendimento bíblico que você teve com ela, com o cânon tradicional, porque de tudo, é o cânon tradicional que é o cânon aceito, né? Foi ele que foi formulado e respeitado e é aceito até hoje por toda a classe teológica de maneira uniforme. Essas variações de ordens bíblicas, elas nos ajudam dentro de um contexto de estudo e de profundidade, mas de maneira nenhuma elas excluem o mínimo e o básico que a gente já conhece. E para fechar, mais uma coisa que eu queria falar em relação a essa Bíblia para também, de alguma forma, te encorajar a fazer esse tipo de leitura, ou com a gente no clube, ou de maneira individual, comprar essa Bíblia, comprar uma Bíblia em ordem cronológica, mesmo que não seja essa, que você se identifique mais, mas que você faça uma leitura cronológica da Bíblia, que você se aprofunde nesse assunto, porque assim, quando você para ler, fazer uma leitura corrida do seu dia a dia, mas que seja nessa Bíblia, dentro dessa perspectiva, né, dentro de um entendimento cronológico, é o único jeito que ao mesmo tempo que você lê, você estuda.
você conhece, você tira conclusões de contexto, você entra dentro do texto e você não só lê aquele versículo porque ele está um embaixo do outro, mas porque de fato ele pertence àquele contexto. E aí a sua mente, o seu entendimento vai para outro lugar. Você entende muito mais profundamente e isso nos ajuda muito no nosso dia a dia, na nossa rotina. Porque eu sei que a maioria de nós não vai ter 2 horas por dia no nosso dia para meditar e se aprofundar e ter um estudo bíblico profundo com materiais de apoio e de grifar e de se, e mergulhar ali no entendimento do que a gente está lendo. Nem sempre a gente vai conseguir fazer uma leitura assim. Mas se a Bíblia já nos ajuda dentro desse contexto cronológico, a leitura que a gente faz de maneira cotidiana já vai ser uma leitura diferenciada, já vai ser uma leitura com estudo embutido, entendeu? A gente já consegue tirar conclusões da nossa leitura que, se fosse uma leitura comum, no cânon comum, talvez a gente não conseguiria em relação ao contexto, à história, à linha do tempo e tudo mais. Então, por isso que é uma das coisas que eu mais indico, né? Principalmente para quem fala que não tem tempo, principalmente para quem fala que não entende a Bíblia, que não consegue fazer a relação de um livro com o outro. Então, isso daqui é uma preciosidade, tá? Dentro do clube, a gente usa essa Bíblia como referência. Uma referência ou outra eu troquei de lugar, porque eu achei que dentro de um contexto, quando você não tá lendo por ela e lê só pelo índice do clube, fica meio perdido. Então, eu entendi que era melhor trocar uma referência ou outra de lugar. Mas, se você tiver essa Bíblia aqui com o índice do clube, você consegue fazer a leitura, assim, muito mais facilmente, né? Porque tá tudo junto, compilado. Eu indico demais, tá? Indico mesmo investir e fazer a leitura por essa Bíblia. Então, se você está procurando uma Bíblia para começar, para fazer uma leitura, para entender a Bíblia, eu indico demais, tá? Como eu disse, com ressalvas, para que você entenda a ordem bíblica mínima, tenha uma noção mínima e básica, mas com todas essas ressalvas que eu já deixei aqui no vídeo também, tá? Não deixando sua Bíblia de lado, entendendo que é uma das possibilidades cronológicas que a gente tem, e que tudo isso faz parte da nossa caminhada, tá? Faz parte do nosso entendimento e nós precisamos estar abertos para tudo isso. Hoje era isso que eu tinha para falar para vocês, tá bom? Ano que vem, se Deus quiser, a gente vai voltar com o clube, logo no começo do ano, para a gente ler a Bíblia junto, de um formato diferente do que a gente já fez até hoje. Tô tentando trabalhar nisso, por mais que eu esteja grávida e quase parindo. Quase parindo é exagero, gente. Eu vou parir só em janeiro mesmo. Mas até lá, estaremos firmes e fortes, tanto aqui no canal, lá no meu Instagram e também, se Deus quiser, com os nossos novos projetos que vem aí, com o clube, encabeçando tudo isso. Eu posso contar com você? Então a gente se vê na quarta-feira, porque todo domingo, toda quarta tem vídeo novo aqui no canal. Eu agradeço muito por você ter assistido até aqui. Me conta aqui embaixo, você já conhecia essa abordagem cronológica? Qual a Bíblia cronológica que você já leu, que você utiliza, que você gosta? Tem alguma que eu não citei aqui? Me conta que eu quero saber. Vamos crescer junto nessa. Um beijo e até a próxima.